paz do Senhor, amados. Cumprimenta aí algumas pessoas e diga: você fica melhor sorrindo. Mas sorri também. Isso, maravilha, ótimo. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Casamento é uma viagem para toda a vida. Antes de eu ministrar a palavra hoje à noite, eu quero fazer um convite para as mulheres da igreja. O Sérgio está aí? Rose, o Sérgio está aí? Eu não estou vendo o Sérgio aí. Eu vou pedir para ele oferecer para quem quiser. Nós vamos realizar agora no mês de novembro, de 13 a 15 de novembro, o nosso grande encontro nacional de mulheres. É um evento revolucionário para a vida das mulheres. Todas as mulheres que participam desse encontro, quando voltam outra mulher. Diz o marido só dá glória. E aí alguns ligam para mim e dizem: pastor, que chá vocês deram para minha esposa aí? Ela está tão diferente. E eu quero convidar você, irmã, para estar conosco lá. Vai estar ministrando a Bianca Toledo. Quem conhece a Bianca Toledo aí? Ele vai chamar assim, por favor. A Bianca Toledo, para mim, é um dos testemunhos mais poderosos que eu conheço de ressurreição. Pensa em Lázaro, a história é muito parecida. E outra, não é um blá blá blá. Ela mostra documentos, ela mostra fotografias dela praticamente morta. E hoje ela é uma voz profética nesta nação. Eu levei a Bianca Toledo na minha igreja. Ela começou a falar 8h20 e terminou 00:30, segunda-feira, e ninguém saiu do templo. Houve um mover do Espírito extraordinário. Ela vai estar conosco, vale a pena ouvi-la. A Helena Tanuri, que é uma profeta da palavra também, poderosa, vai estar conosco. A Eichla, que tem um testemunho maravilhoso e canta muito. E também eu vou estar pregando, e a pastora Débora Gonçalves. Vale a pena você estar lá. Qual é a irmã que quer pelo menos saber um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informação e quer um panfletinho? Levante a mão assim. Entrega aí, Sérgio, para essas irmãs que querem saber um pouco mais. Essas irmãs, quem sabe aí, a esposa do pastor, a Gisele, vai junto com uma equipe de irmãs aí, ó. Ótimo, maravilha aí, ó. Já faz uma caravana, porque mulher só anda juntas, não é verdade? Até para o banheiro elas vão só em grupo, não é verdade? Então, faça uma caravana, vai ser uma alegria. Nós vamos estar recebendo caravanas do Nordeste, do Norte, do Sul aqui. Vamos estar recebendo caravana do Rio de Janeiro, de São Paulo. É um hotel, gente, 5 estrelas, com piscinas, com hidromassagem. As irmãs vão receber um avivamento lá. Não tem como não relaxar e desestressar. Vai ser muito interessante. Se tem marido que quer ir junto, vai também. Não tem problema, vai ficar talvez num outro hotel. Brincadeira, nós estamos vendo essa possibilidade de deixar os maridos no mesmo hotel junto com as suas esposas, tá bom? Então pega aí e vamos juntos, vai ser uma grande bênção. E quem tem filhos solteiros ainda, levante a mão assim, por favor. Nós vamos ter em janeiro o nosso 4º encontro nacional de solteiros. É muito legal, gente, você ver 1000 solteiros juntos. É muito interessante. Só que eu não sei o que eu faço, porque da outra vez foi 700 mulheres e 300 homens. Pensa na briga. Mas é em janeiro que acontece esse encontro nacional de solteiros. Tudo isso está no nosso site, tá bom? Bom, eu tenho lá no Facebook um espaço para eu colocar humor sem ofensa. Então, se você não me acompanha, pode me acompanhar a partir de hoje, lá no Facebook, /PR Josué Gonçalves. facebook.com/PR Josué Gonçalves, tá bom?
Sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha. Isso é uma propaganda de funerária. Vê se pode. Muito bem. Essa está penteando o cabelo, ela diz, querido, me passa o secador. Ele coloca um revólver na mão dela. Cada uma, hein, gente? Muito bem. É um perigo quando a leoa manda em casa. Caramba, fui clonado. Muito bem. Seu filho hoje, você no passado, olha lá. Era bem assim mesmo, não é? Vou para a casa da vovó, a mamãe só fica no Facebook. Muito bem. Esse aqui colocou o irmãozinho dentro da panela e está perguntando para a mãe se é para colocar mais sal. Muito bem. Aqui, gravidez em família. Esse não quis que a esposa ficasse grávida sozinha. Não é verdade? Muito bem. E aí, poxa, eu pensei, aqui, amar é suportar um ao outro na velhice. É assim mesmo. O seu dia chegará, meu irmão. O seu dia chegará, minha irmã. Amar é suportar o outro na velhice. Quanta verdade, não é? Você deveria tirar uma fotografia desse slide e deixar na sua carteira. É verdade. Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o diálogo sexual e nossa viagem conjugal. Diálogo sexual e nossa viagem conjugal. Falar de sexo sempre é muito bom. E os seus beijos, a Bíblia diz em Cantares capítulo 7. Cantares capítulo 7, verso 9. E os seus beijos são como vinho delicioso. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei a minha vagina. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ali eu lhe darei o meu corpo. Não. Ali eu lhe darei o meu amor. Esta é uma linguagem figurada para falar de sexo na Bíblia. O livro de Cantares é uma poesia oriental, por isso a mensagem está implícita e não explícita. A insatisfação, se eu ficar aqui, ó, vocês enxergam bem lá atrás, sim ou não? Sim ou não? Não, né? Então eu vou ficar de ladinho. Se eu ficar aqui, vocês enxergam ou não? Não. E se eu ficar assim, vocês enxergam, sim ou não? Ah, então. Vocês não enxergam? Então eu vou ficar aqui assim, ó. Agora vocês enxergam assim ou não? Muito bem. A insatisfação sexual é um indicador sensível que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. Sempre que tratamos de sexualidade, é bom lembrarmos que ela está a serviço da espécie, mais especificamente a serviço da pessoa humana, com as suas marcas típicas de racionalidade, liberdade e responsabilidade. Sexo é uma palavra que vem do latim sexo, do verbo secare, que quer dizer cortar, seccionar, separar, distinguir. O sexo é a parte fisiológica e a sexualidade é a parte psíquica. De modo mais amplo, a sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo. 12 verdades que todo casal precisa saber sobre sexo. A primeira verdade é que o sexo é um presente de Deus. Nós nunca vamos lidar bem com essa questão se nós não entendermos o que é que a Bíblia diz sobre isso. Sexo é um presente de Deus. Repete comigo. Sexo é um presente de Deus. Veja como a Bíblia fala de uma forma bela sobre sexo. Corça de amores e gazela graciosa, sacia em teus seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Um dia, um irmão perguntou para mim assim: ô pastor, é pecado o marido beijar o seio da sua esposa?
Aí eu abri a Bíblia em Cantares capítulo 7 e eu li com ele: os seus seios são como cachos de uva. Eu perguntei para ele: irmão, uva é para quê? Ele disse: aleluia. Foi para casa feliz da vida. O problema é que a maioria dos crentes só leu o Salmo 91. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Não é verdade? Há muitos casais cristãos que ainda não aprenderam o que a Bíblia realmente diz acerca do sexo, de como gozar plenamente o que Deus planejou para marido e esposa. Deus projetou o sexo para ser mais do que uma relação sexual. Deus projetou o sexo para ser mais do que uma relação sexual. A gente precisa entender, olha o que a Bíblia diz: vamos levantar cedo. E o texto está falando figuradamente do encontro do casal na intimidade. E aqui ela está na poesia fazendo uma viagem numa fantasia. E ela está dizendo: vamos levantar cedo. Até porque, logo pela manhã, uma rapidinha faz um bem enorme para os dois. Para o marido sair de casa gozado é uma bênção. E a mulher ficar em casa gozada é uma bênção também. Depois vocês vão entender o porquê. Olha lá, vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Vejamos ou veremos se as flores estão se abrindo e as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Ela está sugerindo um encontro sexual debaixo da parreira. Só que isso aqui é poesia. Ela está sugerindo um encontro sexual debaixo da parreira. Ali eu lhe darei o meu amor. Eu costumo dizer o seguinte: quem só faz sexo o dia em que aprende a fazer sexo fazendo amor, nunca mais quer fazer apenas sexo. Porque para fazer só sexo, basta um pênis e uma vagina. E hoje já tem de borracha. Para fazer só sexo, basta um pênis e uma vagina, e hoje tem de borracha. O casal precisa aprender a fazer sexo fazendo amor. Porque para fazer amor através do sexo, precisa mais do que dois órgãos genitais. Precisa de duas almas. Precisa de duas pessoas comprometidas. Duas pessoas que se amam e que se respeitam. Duas pessoas aliançadas. O sexo muda o coração. Produz um coro de louvor, maravilha e alegria. O sexo não é apenas um incidente no casamento. Embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade, o sexo é a música do matrimônio. A terceira verdade que todo casal precisa saber sobre sexo é que o sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em geral. Dá para ler comigo? Vamos? O sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em geral. A maneira como um casal lida com esta área revela como está todas as outras áreas do casamento. A maneira como marido e mulher lida com sua vida sexual revela como está todas as outras áreas do seu casamento. Se a relação sexual com o seu cônjuge não é tudo o que você esperava, o problema não é a relação sexual, mas o relacionamento.
Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problemas. Como eu gostaria, gente, de gritar isso no Brasil e no mundo. Como eu gostaria de poder falar isso em horário nobre, numa televisão que alcança o Brasil inteiro. Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problemas. Se eu quero melhorar minha vida sexual, eu tenho que melhorar o meu relacionamento no cotidiano. Como um sismógrafo sensível, a atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. As tensões passam ao plano sexual porque ele é o único de nossos impulsos que se situa no encontro do biológico, do psicológico, do espiritual e do social. Somos em nossa sexualidade como somos em nossa vida. O sintoma sexual, em consequência disso, tem valor de linguagem. Ele nos ajuda a dizer ao outro o quanto estamos insatisfeitos com a vida a dois. O sintoma sexual, seja ele qual for, é a expressão de agressividade e de ressentimento. Se não estamos juntos, é porque rejeitamos alguma coisa em nosso parceiro, muitas vezes em uma outra pessoa, no qual faz ou nos fez mal. Sexo, para acender o fogo à noite, é preciso pegar gravetos durante o dia. Aí, deixa eu dar uma paradinha aqui. É interessante como as pessoas têm dificuldade para entender coisas tão básicas da vida. E eu uso duas figuras para falar um pouco sobre isso. Um bom relacionamento sexual depende de como nós nos tratamos antes de praticar o sexo. Ou seja, o sexo depende da sexualidade saudável. E quando eu falo em sexualidade, estou falando de toque, de encontro, de olhar, de abraço, de aconchego, que acontece antes do coito, antes da penetração. Então, a minha vida, ou seja, o meu diálogo sexual, depende de como vai o meu diálogo, por exemplo, verbal. Quando eu digo que para acender o fogo à noite é preciso pegar gravetos durante o dia, eu estou falando exatamente disso. De como nós nos tratamos entre o bom dia e o boa noite. Outra figura muito interessante, para eu sacar à noite, eu preciso depositar durante o dia. Porque tem gente que quer sacar, mas não quer depositar. Marido, para sacar na quinta-feira à noite, você precisa fazer depósitos na segunda, depósitos na terça, depósitos na quarta, para você passar o cartão na quinta. Entendeu? Se a esposa quiser sacar na quinta-feira à noite, ela tem que depositar na segunda, depositar na terça, depositar na quarta, depositar na quinta durante o dia. Não há como ter uma vida sexual satisfatória se nós não praticarmos alguns princípios que antecedem o coito, a prática do ato sexual. Se você está escrevendo, seria tão bom que todos trouxessem um papel e uma caneta para marcar. Sempre que você vê, ouve e escreve, você absorve muito mais. Muito mais. Eu gostaria que vocês guardassem essa sequência, ó. Honra, diga honra. Vocês estão com medo? Fala-se para fora, vamos lá, todos juntos, vamos lá. Honra.
Honra. Segurança. Intimidade. Sexo com qualidade. Então preste atenção. O primeiro degrau se chama honra. O segundo degrau se chama segurança. O terceiro degrau se chama intimidade. E o quarto degrau se chama sexo com qualidade. Vamos ver se vocês guardaram. O primeiro degrau se chama honra. O segundo degrau se chama segurança. O terceiro degrau, intimidade. E o quarto, sexo com qualidade. Não adianta homem e mulher querer estar aqui em cima se não começar pelo primeiro degrau. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, intimidade. Foi por isso que Pedro, que era casado, que tinha sogra, escreveu na sua primeira epístola 3:7: maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando a sua esposa com honra, porque ela é a parte mais frágil, porque ela é a parte mais frágil. Abra sua Bíblia, por favor, em Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Abra aí a sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Vamos entender o que eu estou falando aqui, ó. Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Diz assim o texto. Vamos ler a partir do verso de número 1. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Preste atenção como ele se refere à esposa. Cantares capítulo 2, verso 2. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-se à sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Agora, verso 4. Ele me levou ao salão de banquetes. Ele me levou ao restaurante. Ele me levou à festa. Ele me levou ao lugar onde estavam as pessoas que lhe eram importantes. Ele me levou ao salão de banquetes. E o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustente-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o meu braço direito me abrace. Aqui está falando de um casal que está deitado, e ela o chama para um encontro na intimidade. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá vem ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou e as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve
em nossa terra o arrulhar dos pombos. E é interessante, veja o que está no verso 14. Minha pomba. Diga comigo. Minha pomba. Não é burra. Não é anta. Não é vaca. Não é porca. É minha pomba. Também não é raposa. É minha pomba. E é interessante que a mesma figura é usada ao se referir ao Espírito Santo. A mesma figura usada para se referir à esposa carinhosamente é usada quando se refere ao Espírito Santo. E pomba fala de vulnerabilidade, de fragilidade, de singeleza, de pureza, de delicadeza. Presta atenção como em todo o livro poético de Cantares, a gente percebe que o homem trata a sua esposa com muita honra. Se você me pergunta, pastor Josué, o que é necessário para que o casal construa uma vida sexual que vale a pena? Eu vou dizer, pratiquem o princípio da honra. E o que é honrar? É reconhecer o valor do outro. O que é honrar? É reconhecer o valor do outro. É reconhecer o valor. Amados, se eu faço uma viagem, mas antes, ou seja, eu vou fazer uma viagem missionária de 5 meses, aí eu pego 1 quilo de ouro que eu tenho, entrego para o pastor Pedro guardar para mim. Pergunto, ele vai usar essa pedra de ouro para escorar a porta da sua sala? Sim ou não? Sim ou não? Ele vai usar essa pedra de ouro para escorar a porta da cozinha? Sim ou não? O que ele vai fazer com essa pedra de ouro? Ele vai colocar no seguro, pastor Pedro? Ele vai, quem sabe, colocar num cofre? Ele vai colocar no banco? Ele vai dar um tratamento de honra? Porque ele reconhece, primeiro, o valor da pedra e, segundo, o valor do crédito que eu dei a ele. Quantos homens aqui reconhecem que a sua esposa, como dizem Provérbios, é uma joia de raro valor? Levante a mão, por favor. Quem que reconhece? Bem alto assim. Obrigado. Agora eu vou perguntar para as mulheres. O teu marido te trata como princesa? O teu marido te trata como uma joia de raro valor? Ele abre a porta do carro para você entrar. Ele puxa a cadeira para você sentar. Pss, olhe para cá. Ele te honra verbalmente, ele nunca grita com você. Ele nunca te chama de burra, de idiota, de porca, de vaca, de besta. Não. Não, ele reconhece o seu valor, sobretudo como filha de Deus. Olhem todos para cá. Um dia uma esposa disse assim para mim: pastor, meu marido em uma discussão, ele escarrou na minha cara.
Quem tem filha aqui? Levante a mão. Quem tem filha? Levante a mão bem alto assim. Se você soubesse que o teu genro escarrou na cara da sua filha, o que você faria com ele? Hein, pastor Pedro? O que a gente faz com um genro que escarra na cara da nossa filha? Outro dia um marido gritou assim: eu quebraria ele no pau. Todos os homens aqui, levante a mão assim, vou bem alto. Todos os homens, levante a mão. Todos os maridos, homens, levante a mão. Se Deus tratasse você como você vem tratando a filha dele, que tratamento você mereceria de Deus hoje? Hã? Se Deus te tratasse como você vem tratando tua mulher, que é filha dele, que tratamento você mereceria? Você está tratando a sua esposa como se deve tratar uma filha de Deus? A gente honra respeitando a família do outro. Irmãos, não tem jeito. Casar é como comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 13 para casa. Não tem jeito. Casar é como comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 13 para casa. Não tem jeito. E o pior é que às vezes a música que a gente menos gosta é o que mais toca em casa. Mas você sabe que sempre é assim. Já aconteceu e já acontece comigo, que eu compro um CD, só gosto de uma música, mas de tanta gente ouvindo, daqui a pouco a gente gosta do CD inteiro. Não tem como, gente, a gente casa com a família do outro também. Se você me pergunta, pastor Josué, qual é o segredo do seu sucesso conjugal? Pastor Josué, qual é o segredo de 30 anos de vida conjugal e feliz? Eu vou dizer para você, eu aprendi a tratar com dignidade a família da minha mulher. Nada excita mais a mulher do que quando ela vê a gente arrumando a mesa para a família dela. Quando ela vê a gente tratando de forma honrosa a família dela. Nada excita mais o homem do que quando a esposa trata com dignidade, honra e respeito a família dele. Ei, quer acabar com uma noite de amor? 3 horas antes, diga para ela: eu odeio teu irmão. Detesto tua mãe. A tua família é um bando de mala sem alça. A mulher tem um ovo na cabeça. E dentro desse ovo ela vai guardando tudo. Você diz assim: eu odeio teu irmão, vai para o ovo. Detesto a tua irmã, vai para o ovo. Não suporto tua família, vai para o ovo. Não vou ajudar a tua irmã, vai para o ovo. Aí à noite, você vai encostando, armado. Ela abre o ovo. É assim, irmão. É assim. A mulher vai ter um ovo que vai guardando tudo. E vai guardando tudo. E a mulher é emocional. Ela é emotiva, vai guardando tudo. Diga, honra. Vamos lá. Qual é o primeiro degrau? Honra. E o segundo? Segurança. E o terceiro?
Intimidade. Para acender o fogo à noite, tem que pegar gravetos durante o dia. Para sacar na quinta-feira, precisa fazer depósito na segunda, terça e quarta. Não tem jeito. A gente honra um ao outro verbalmente. Amanhã, não perca não. Amanhã, uma parte da mensagem vai ser muito séria e talvez vai mudar a história do seu casamento, da sua família, em relação a isso. A gente honra verbalmente, a gente honra financeiramente. Irmão, uma esposa que não é honrada financeiramente terá dificuldade para honrá-lo sexualmente. Você reconhece as necessidades financeiras da sua esposa? Um dia eu dei risada e quase que eu chamei o irmão e puxei a orelha dele. A esposa novinha chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor acha que é certo? Eu não trabalho porque meu marido não deixa. Eu sou do lar, trabalho em casa. Ele não me deixa trabalhar fora. Esses dias eu precisei de um dinheiro e eu falei com ele, sabe o que ele respondeu para mim? Se nos próximos 15 dias você se comportar direitinha, eu penso no teu caso. Ele está lidando com um adolescente. Ele pensa que está lidando com uma filha. Sabe por que algumas mulheres estão indo trabalhar? Algumas dizem assim: cansei de viver de esmola do meu marido, que além de ser pouco, ainda ele queria nota fiscal de tudo e passava o mês todo falando que eu gastei muito. É o tipo do cara que a esposa diz assim: querido, me arruma 20 reais. Ele diz: não serve 10, me traz 5 de troco. Um homem que só pensa nele e nunca na esposa, a vida sexual vai sofrer as consequências dessa desonra. A gente honra verbalmente, a gente honra respeitando a família do outro, a gente honra financeiramente. Eu não estou falando aqui sobre compulsão no gastar. Eu estou falando em suprir necessidades básicas financeiramente. A gente honra surpreendendo o outro. A gente honra surpreendendo. O homem não lida muito bem com essa linguagem dos presentes. A mulher lida muito bem com isso. Querem ver uma coisa? Qual esposa gosta aqui de ser surpreendida, de repente, recebendo algo romântico no dia do nada? Levante a mão assim, qual esposa que gosta? Bem alto assim, chacoalhe assim para o seu marido entender. É assim. É assim. Deixa eu fazer uma pergunta para os maridos aqui. Qual foi a última vez que você surpreendeu tua mulher de uma forma tão marcante que ela nunca mais esqueceu disso? Qual foi? Qual foi a última vez? Maridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trabalho há 30 anos quase, há 24 anos que eu trabalho com casais. Nós estamos construindo a casa de recuperação de casamentos. Toda semana eu ajudo alguém no seu casamento. Outro dia eu estava no rádio no Rio de Janeiro dizendo o seguinte: por que será que alguns maridos só mudam quando pinta no pedaço um concorrente? Por quê? Me lembro que eu recebi um homem no meu escritório
desse tamanho assim, 2 metros de altura, sei lá, 2 metros e pouco de altura. E ele dizia assim para mim: pastor, a minha mulher foi embora de casa há 3 meses. Eu ligo para ela, ela não atende meu telefone, ela não atende o telefone quando sabe que sou eu. Faz 3 meses que eu estou dormindo muito pouco. Faz 3 meses que eu não como direito, já emagreci 30 quilos. Pastor, não tem como você me ajudar? Ele mesmo, ele mesmo dizendo assim para mim: fazem 3 meses que eu estou me avaliando, que eu estou me estudando, que eu estou me vendo diante do espelho, que eu estou perguntando para mim mesmo, por quê? Por quê? Faz 3 meses. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, pastor? A minha mulher tinha razão. Como eu era bruto, como eu era estúpido, como eu era ignorante, como eu era insensível, como eu era burro, como eu era uma anta. Bem assim mesmo. Eu era um cavalo, pastor. Só dava coice, só gritava. Fiz minha esposa chorar muitas vezes. Indiferente, achava bobagem dar presente, achava besteira levar flores, pensava que eu era o rei da cocada preta, eu era o Saddam Hussein da minha casa. Pastor, o senhor não tem noção do quanto eu estou sofrendo. Ah, se minha esposa me der uma chance, pastor. Esses 3 meses na bigorna de Deus, Deus está moldando o meu caráter. Como eu quero, pastor, que a minha mulher... Aí eu fico pensando, é a mesma coisa a mulher. Às vezes quando eu encontro umas donas por aí, meu marido foi embora, pastor. E eu confesso para o senhor que depois, pensando bem, se eu fosse ele, até eu ia embora. Pastor, eu era muito chata, muito ranheta. Pastor, eu era muito perturbadora. Gente, preste atenção nisso. Outro dia, uma amiga nossa, uma discípula, encontrou um amigo que há 30 dias perdeu a esposa jovem por causa de um câncer. E ele, conversando com esse amigo, disse assim, com aquela voz de compaixão: como você está, querido? Está vencendo esse momento difícil, esse período de luto? Ele falou: estou bem. Olha nos meus olhos, não tem um brilho. Você não acha que eu estou mais jovem? Aí ele disse assim: você não tem noção. Eu não perdi uma mulher. Eu fui liberto de um problema. Ele disse, eu estava com depressão, eu sarei. Meus filhos tomavam remédio. Meus filhos precisaram de psicólogo, quase de psiquiatra. Meus filhos não estão tomando mais remédio, e os meus filhos estão dormindo, os meus filhos estão alegres. Que isso, gente? Que isso? Irmã, olhe para cá. Se você morresse hoje, qual seria o sentimento do teu marido? Pastor, o senhor fala de morte assim? Você vai morrer, eu também. A morte é uma fila. Cada um tem o seu número e a fila está andando. E a única fila que ninguém tem pressa, não é? Ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, minha irmã. O céu é lindo, mas ninguém quer ir para lá antes da hora. Não é verdade? Diga honra. Outra vez honra. Irmão, ei, olhe para cá.
Você tem tratado a tua mulher com honra. O que os teus filhos diriam a teu respeito se eles estivessem aqui hoje para dar um testemunho público? E criança fala a verdade. Outro dia uma bateu na minha barriga e disse: barriguda, hein, pastor? Criança fala a verdade. Criança fala a verdade. Você tem tratado a tua esposa com honra? Irmã, você tem tratado o teu marido como príncipe? Como filho de Deus, você tem tratado o teu marido com honra? Irmã, qual foi, não levante a mão não, por favor, responda para você mesmo. Qual a mulher aqui que por esses dias, quem sabe no dia dos namorados, foi surpreendida pelo marido que ganhou o ano com a surpresa? Isso faz toda a diferença. E sabe o que eu descobri, gente? Que às vezes não precisa de muita coisa. Eu não sou um marido perfeito, não. Eu estou lutando para melhorar cada dia. Mas eu não sou perfeito, não. Mas outro dia eu fiz assim algo tão simples. Lá em casa, onde eu moro, por causa do lago e da mata, é muito frio no frio. E aí eu lembro que aquela noite estava muito frio. E aí eu tomei banho primeiro, arrumei a cama, deitei no lado da minha esposa. Minha esposa tem o lado dela, eu deitei lá, fiquei no meio das cobertas, escondido. E a minha esposa foi tomar banho. Quando ela saiu correndo, porque estava frio, ela disse: está deitado no meu lugar, por quê? Eu disse: porque está muito frio e eu quis esquentar a cama para você deitar de forma mais confortável, aconchegante. Amados, depois de juntar esse graveto, triscou, o fogo pega. Sabe o que a gente tem que entender? Que as coisas de maior valor não custam dinheiro. São gestos simples. São atitudes singelas. São atitudes tão simples que pode tornar um casamento muito interessante. Se vocês me entendem, digam amém. Como uma mulher se sente acordando pela manhã e encontrando um bilhete bem assim do seu lado? Se amar é viver, eu vivo porque te amo. Bom dia, meu amor. Aí ele tira R$100, deixa junto. Gaste, não me preste contas. Amar custa caro, gente. Como é que um homem se sente quando a mulher, naquele dia, à tardezinha, liga para ele e diz: tudo bem, meu amor? Não, estou te ligando só para dizer que já estou com saudade. E venha logo, porque eu estou te esperando. Isso faz toda a diferença, gente. É simples, a gente aqui complica. Diga: honra dá segurança. Toda vez que a gente honra, a gente dá ao outro segurança. E nada melhor do que estar seguro do amor do outro. A insegurança tem a ver com a desonra. Eu não tenho certeza que ela me ama, não. Eu não tenho certeza que ele me ama, porque não há honra.
Não há honra. Toda vez que a gente trata o outro com honra, o outro se sente seguro, a outra se sente segura e, consequentemente, há intimidade. E a intimidade tem a ver com revelar o mapa afetivo para o outro, revelar a interioridade para o outro. Se vocês me entendem, digam amém. O sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado. O sexo é puro quando praticado dentro do casamento. Leia comigo. O sexo é puro quando praticado dentro do casamento. O sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida e refrigério. Fora do casamento, o sexo é como um esgoto que contamina tudo o que toca. Provérbios 5:15 diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Quem casou, ganhou um poço. Quem casou, ganhou uma cisterna. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Olha para o seu cônjuge e diga assim: meu pocinho sagrado. Olha para a sua esposa aí e diga: meu poço. Olha para o teu marido e diga: meu poço. Agora aqui tem dois princípios interessantes, preste atenção. Aqui tem dois princípios interessantes. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O primeiro princípio é essencialidade. Água é o elemento essencial para a manutenção da vida. Sede é o início da desidratação. O que a água representa para o corpo, o sexo representa para o casamento. É aí que a gente precisa entender o que a água significa para a manutenção da vida física. O sexo significa para a manutenção da vida conjugal. As mulheres precisam entender que Deus não programou o homem como programou a mulher quando os criou. O homem foi programado por Deus para produzir de 10 a 20 vezes mais o hormônio que tem a ver com a libido, a testosterona. Por isso o homem é o elemento que age. A mulher menos intensa é o elemento que reage. Essencialidade. O que dizer de um casal que fica um mês sem se relacionar sexualmente, 3 meses sem se relacionar sexualmente. Agora, conversando com alguém sobre um casal que teve problema, ela o traiu. E aí ele disse que passavam 6 meses sem relação sexual. Tem problema aí. Se um homem não procura a esposa durante 6 meses, ou ele tem alguma enfermidade, ou ele tem outra, ou ele tem outro. Porque não é normal, pô. Se vocês me entendem, digam amém. Essencialidade. Você fica uma semana sem tomar água? Se fica um mês sem tomar água? Bebe a água da tua própria cisterna. E preste atenção que há um outro princípio. Depois da essencialidade, há um outro princípio de fidelidade. Bebe a água da tua. Bebe a água da tua. Do teu poço. Amados, se todos ouvissem o pastor Cote falando sobre as feridas provocadas por um adultério. O dia que eu ouvi o pastor Cote falando sobre os prejuízos que o adultério de Davi causou e que qualquer adultério causa, eu fiquei pensando, dificilmente as pessoas iriam adulterar.
É algo muito sério. Por exemplo, quando uma pessoa adultera, ela está quebrando a cobertura de sobre os filhos. Os filhos ficam expostos e vulneráveis aos ataques de Satanás. Quando uma pessoa adultera, ela endemoniza o casamento. Quando uma pessoa adultera, ela abre uma brecha para que demônios assumam o controle da sua vida. Isso é sério. E aí Davi adultera, e sabe o que ele colhe? Ele colhe dentro da própria casa um estupro. Quem planta adultério, quem planta a semente do adultério, não pensa que vai colher outra coisa a não ser pecados de imoralidade sexual. Davi vê acontecer dentro da sua família um estupro aonde Tamar é estuprada por Aminon. E aí Davi assassina Urias, tentando resolver um problema. Sabe o que acontece? Absalom, filho, assassina Aminon. E aí o que Deus havia dito aconteceu. O profeta Natan disse para Davi: você não vai morrer, mas o que você fez escondido, alguém da sua casa vai fazer à luz do dia diante de todo o povo. Aí o próprio filho de Davi possui as 10 mulheres do pai e as estupra na varanda do palácio. Eu estou gritando isso por onde passo nesta nação. O pecado sempre te levará para mais longe do que você está disposto a ir. O pecado sempre te prenderá por mais tempo que você está disposto a ficar. E o pecado sempre vai cobrar de você um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Por isso, se Davi estivesse aqui hoje e pudesse nos dar um conselho, ele diria: não vale a pena. Ainda que a mulher seja tão linda quanto Betseba, ainda que o pecado produza alguns minutos de gozo e prazer, Davi diria: olhe para a minha experiência e escapem pela vida de vocês. Se vocês me entendem, digam amém. Cuidado, irmã, com o WhatsApp. Cuidado, irmão, com o Facebook. Porque o diabo está usando o que deveria ser instrumento de bênção para ser instrumento de morte. Eu que trabalho com casais todo dia, poderia ficar até amanhã aqui com vocês, contando alguns casos de esposa de pastor que se perdeu na internet, de pastor que eu ajudei que se perdeu na internet, de menino com 14 anos que se envolveu com homossexualidade a partir de uma sala de bate-papo, de pastor presidente que perdeu e destruiu a igreja por causa do WhatsApp. Não vale a pena. Por onde é que você está andando? Com quem você está teclando? O que é que você vem conversando? E sabe o que Davi dizia para nós? Diria para nós: cuidado com o seu tempo livre, porque um caso pode começar a partir de um momento de bobeira na sua cabeça. Homem não deve estar brincando com mulher que não é a sua. Com a sua, brinque
até desmaiar de amor. Com o seu, brinque até desmaiar de amor. Agora, não brinque com a mulher alheia, porque homem é homem, mulher é mulher, e essa brincadeira leva a um caso. Se vocês me entendem, digo amém. Não, pastor, é minha nora, pois eu conheço problema nessa área. Eu conheço gente que se envolveu com a nora, pô. Não, pastor, é minha sobrinha, eu conheço gente que caiu com a sobrinha, pô. Não, pastor, é a irmã do círculo de oração. Eu conheço gente que teve problema orando. Orando não, rezando, porque não estava orando, não é possível. Já pensou? Foi orar e caiu. Foi orar no monte. Olhem para cá, por favor. O diabo não brinca de ser diabo. O pecado mata. E a carne é fraca. Não brinque com isso. Se vocês me entendem, digam amém. Não brinque com isso. Irmão, não brinque com isso. Para entrar, é muito fácil. Para sair, o preço é alto. Para entrar, todos ajudam, todos os capetas ajudam. Inclusive, lá na faculdade, o diabo tem os seus agentes, que fica assim, vai, você é nova, você é bonita, seu marido é um quadrado. Olha o gato que falou com você. Vai. Ou então, você homem, vai, pô. Você é jovem. Qual o homem que não deu uma pulada de cerca? Só que a Bíblia diz que você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é santuário do Espírito Santo. Você é vaso de honra na casa do Senhor. Se vocês me entendem, digam amém. Vamos correr. Sexo nunca deve ser usado para manipular ou controlar o cônjuge. Quando o sexo é usado de forma egoísta, o marido ou a mulher prostitui o leito conjugal. A Bíblia diz para a gente viver a vida comum do lar. Preste atenção, comprometa-se sexualmente com o seu cônjuge por toda a vida. A maneira como você se comunica determina a qualidade do encontro sexual. Construa um ambiente que favoreça a comunicação. Saber perdoar e pedir perdão é decisivo para viver uma vida sexual plena. Vou falar amanhã sobre perdão também. 4 bênçãos que Deus planejou para o casal através do ato sexual. A primeira bênção, a bênção do companheirismo, a bênção da unidade física, emocional e espiritual, a bênção da procriação, a bênção do prazer e gozo conjugal. Lembre-se, sexo e saúde andam de mãos dadas. O sexo faz muito bem para a saúde. O Ministério da Saúde recomenda, faça sexo. A verdade sobre os efeitos de uma vida sexual ativa na sua saúde. O sexo é bom para o coração. Isso aqui é pesquisa de médicos, especialistas, autoridades. Essa pesquisa envolveu 8.000 pessoas. É muito séria essa pesquisa que saiu na revista Época. Quando a pessoa fica excitada, as células dos genitais liberam óxido nítricos. Isso favorece a dilatação dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo de sangue. O sexo é bom para o humor. Gente mal-humorada, muitas vezes, tem problema nessa área. Porque o sexo é bom para o humor. Nesse ciclo, o cérebro libera a endorfina, hormônio capaz de aliviar sensações dolorosas, e ocitocina, que fortalece o vínculo afetivo. Depois do orgasmo, libera serotonina, responsável pelo bem-estar. É bom para a autoestima. Olha aí que maravilha. O gordinho se sente o cara.
Cientistas sugerem que a atividade sexual reduz a ansiedade, alivia o estresse e contribui para a autoestima. Pessoas sexualmente ativas também parecem ser menos vulneráveis à depressão e ao suicídio. Você nunca vai ouvir falar que alguém se suicidou depois de um orgasmo. Me dá veneno de rato, me dá veneno, me dá veneno. Não existe, gente. Combate a dor. A endorfina produzida pelo cérebro durante o sexo é o maior analgésico natural do corpo humano. Sua ação se prolonga após o ato sexual. Ela pode ajudar a aplacar dores crônicas nas articulações, dores de cabeça e cólicas. Como Deus é perfeito, gente. Eu tenho 3 amigos médicos que trabalham comigo dando palestra. Até eu disse ao pastor Pedro para na próxima palestra trazer aqui um desses meus amigos que ensina a parte técnica e com muito humor. Um deles me contou que em algum lugar, um casal, o marido estava com muita dor de dente. Muita dor de dente. E era um lugar onde eu estive outro dia, que não tinha médico por perto, dentista por perto, remédio por perto, não tinha índio para ensinar alguma planta medicinal, alguma coisa. Não tinha nada por perto. E a dor intensa. Lembraram dessa palestra. E a esposa ajudou ele a alcançar uma ereção. E eles praticaram coito. Quando ele terminou de gozar, sabe o que aconteceu? Olha lá. A endorfina produzida pelo cérebro durante o sexo, como um analgésico natural, curou a dor de dente do rapaz. Já pensou se essa moda pega? Então hoje eu quero ensinar a vocês uma mensagem codificada para dizer para o outro que você está com um desejo de fazer amor naquela noite. Mas os filhos estão perto. Não tem problema, porque agora você vai dizer: querida, estou com a dor de dente. Outro dia, um irmão disse: meu problema não é o dente, é canal, pastor. É canal, é muita dor. É muita dor, é muita dor. Muito bem. Longevidade. O sexo é exercício aeróbico, eleva os batimentos cardíacos, como ocorre nas atividades físicas moderadas. As artérias se dilatam, o que aumenta a absorção de oxigênio. Musculatura trabalhada. Uma relação sexual não equivale exatamente a um treino de musculação bem feito. Dependendo das posições escolhidas, porém é possível trabalhar as coxas, o dorso e o abdômen. Você tem uma academia em casa que precisa usar com mais frequência. Bom para o sono. O orgasmo favorece o relaxamento muscular, provoca bem-estar e exaustão, que facilita o sono profundo, e o bom sono é crucial para a saúde. Imunidade reforçada. Alguns pesquisadores sugerem que fazer sexo 1 ou 2 vezes por semana fortalece o sistema imune. Menstruação regular. Praticar o ato sexual regula. É bom para a próstata. Eu ouvi falar que um profeta estava orando por uma irmã. De repente ele diz: eis minha serva, assim diz o Senhor, você está sendo curada da próstata agora. A irmã disse: mas mulher não tem, então receba uma agora em nome de Jesus. Cada uma. Já pensou, pastor Pedro? Médicos sugerem que o câncer possa ser provocado por vírus. A ejaculação frequente seria um meio de eliminar da próstata concentrações grandes de vírus. Controle de peso. Uma relação sexual consome em média 100 calorias. O esforço pode ser equivalente a um trote de 7,5 km por hora. E é bem mais divertido. Sérgio, por favor, traga o material aqui na frente. Lembre-se, macho e fêmea são diferentes. Quando honramos e celebramos as diferenças, fazemos amor com excelência. O melhor sexo da sua vida começa quando você honra e celebra as diferenças. Nós vamos ter um intervalo agora. A gente continua daqui a pouco. Mas antes de você ir ao banheiro, tomar uma água, ô irmãos do som aí, seria importante que você colocasse um hino bem romântico para a gente criar um clima aqui depois de uma palestra como essa. Então, escolhe aí uma música
bem romântica. Aí no YouTube, se tiver acesso aí à internet, tem uma coletânea de músicas, de hinos do Anderson Freire, bem interessante. Olhem todos para cá. Eu trouxe alguns materiais aqui, ó. Essa camiseta aqui é muito legal, ó. Sorrindo você fica melhor. Eu gosto muito dessa camiseta, foi eu que dei a ideia para eles fazerem. Sorrindo você fica melhor. Qualquer pessoa fica mais bonita sorrindo, sabia? Qualquer pessoa. Dá um sorriso aí, irmão. Olha aí que maravilha. Qualquer pessoa. Adquira essa camiseta lá, tá bem? Olha, a Andréia Vargas trabalha com a gente. Para mim é uma das maiores autoridades quando se trata de sexualidade. Ela deu 4 palestras para nós que vale a pena você conhecer, ó. Dependência emocional, ajustamento sexual no casamento, e ela fala de sexualidade humana à luz da Bíblia, e também tem uma palavra muito específica para todos nós pais sobre a questão da homossexualidade. Todos nós. É muito interessante se você puder adquirir esses 4 DVDs, tá bem? Nós temos aqui um livro, ó, A Arte da Guerra Espiritual. Você já percebeu que tem família que na casa do bisavô alguém se suicidou? Na casa do avô alguém se suicidou? Na casa dos pais alguém se suicidou? E de repente em casa tem gente falando em suicídio. Olha só, conhecendo as táticas dos espíritos que podem fixar residência em certas árvores genealógicas, trazendo maldições sobre as famílias. À luz da Bíblia, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a arte da guerra espiritual. Pais inteligentes formam filhos sucessores e não herdeiros. Todo pai tem que ler esse livro aqui do Augusto Cury. Qual é a diferença entre um filho sucessor e um filho que só gasta a herança do pai? Aprenda a formar filhos sucessores e não apenas herdeiros. A doença do século, ansiedade. Augusto Cury escreve como pouco sobre ansiedade. Esse livro está entre os 10 mais vendidos na revista Veja. 129 sermões esboçados. Eu escrevi esse livro e coloquei 75 erros que um pregador não pode cometer. Esse livro e o outro, Aprenda a Pregar, é muito interessante. Muitas pessoas dizem: pastor, o senhor tem uma voz bonita. Eu digo, não basta ter uma boa voz, você precisa saber usar a voz que tem. E não basta ter muito conhecimento e não saber passar. Eu ouvi, acho que eu já disse isso ontem, não é? Que eu ouvi falar daquele pregador que toda vez que pregava o pessoal dormia, aí ele filmou a mensagem, foi assistir e dormiu também. Então, o cara era ruim mesmo, gente. Para que isso não aconteça, adquira o nosso livro lá. Olha, amanhã é dia das crianças. E talvez tem vô que não comprou nada para o neto ainda. Tem pai que não comprou nada para o filho ou para a filha. Lá nós temos vários materiais bíblicos para as crianças. Tem algumas coisas muito legais lá que ensina princípios da palavra e as crianças se divertem. Passe lá e adquira esse material para as crianças. Aí, coloca aí. Nós temos esse kit de material aqui, ó, muito legal. Ontem eu falei de um kit de DVD e aqui nós temos uma série de outros DVD, ó. Do que depende o sucesso do casamento? Não volte para casa do mesmo jeito. Resgatando a paternidade integral. Essa mensagem eu preguei para 7.000 pastores, o pastor Pedro estava lá. Eu nunca tinha visto 7.000 pastores chorando. E a maioria na frente do altar. Foi a primeira vez que eu preguei e vi o pastor Silas Malafaia chorando. A mensagem foi forte mesmo. Foi forte. Foi um momento assim extraordinário na presença de Deus, porque até no final eu falo sobre o meu filho adotivo e a experiência nossa com ele. É impossível, acho, você assistir essa mensagem e no final não terminar como nós terminamos lá, prostrados na presença de Deus e repensando a paternidade, tá bom? Tirando o veneno da língua. Essa mensagem é interessante. Quem nunca fez uma fofoquinha aqui, levante a mão, por favor. Quem já conseguiu passar um dia sem reclamar de nada? Levante a mão, por favor. Esse DVD é legal, ó. Tirando o veneno da língua, transformando sua casa em lugar de milagres, sexo, celebrando o amor no casamento. E nós temos tantos outros materiais ali que vocês podem
adquirir. E nós temos o amorprazol, ó. Amorprazol. Isso aqui é bom, hein? Amorprazol. Olha só, aqui tem 10 cápsulas. Você reúne a família, dá uma cápsula para cada um. Cada um vai abrir a cápsula, ó, vai abrir a cápsula. Aqui dentro tem uma inscrição, uma instrução para ser praticada. Todos abrem, um não mostra para o outro, tá bom? Aí cada um tem 7 dias para praticar o que leu. Depois de 7 dias, reúne a família. Ora, vamos tentar descobrir o que cada um tirou sem falar. O que ele tirou? Ô José, o que o Fernando tirou? Pai, Fernando piorou. Não dá para saber o que ele tirou. Então toma de novo. Suponhamos que tirou o abraço. Tem que dar 6 abraços por dia de 6 segundos. Suponhamos que tirou serviço. Tem que limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa. Tem que se oferecer para trabalhar em casa. Suponhamos que tirou presente. Tem que passar a semana dando presente para todo mundo, certo? É muito legal essa dinâmica. E o mais legal disto, escutem, quando você compra um amorprazol, você está ajudando famílias carentes, porque são elas que montam isso. E isto ajuda a sustentar estas famílias nesse tempo de dificuldade. Tem uma família que a mãe tem 5 filhos adotivos e 3 legítimos, e dentre eles um deficiente. Essa família é alvo da nossa ajuda. Esta semana nós entregamos para esta família uma cadeira de roda e todo mês a gente investe cerca de R$1.000 nesta família só através do amorprazol. Então, se você compra, você leva algo legal para casa e ainda investe em uma família. Quantos podem dizer amém? Pegue na mão do seu cônjuge, por favor. Nós vamos ter 15 minutinhos de intervalo daqui a pouco, para a gente dar uma levantada, uma respirada, oxigenar a mente e voltamos para um segundo momento. Então pegue na mão do seu cônjuge, vamos orar. Senhor, nós entendemos hoje que honra é o primeiro degrau da escada do sucesso para uma vida, do sucesso de uma vida íntima. Então, nos ajuda a praticar o princípio da honra, para que haja segurança no cônjuge, para que nós revelemos a nossa interioridade, a fim de que experimentemos uma vida íntima, aonde o Senhor será glorificado sempre. Pai, eu abençoo cada esposa, eu abençoo cada marido, eu abençoo cada casal, e que estes conselhos com base na tua palavra caiam em boa terra e produzam resultados para a glória do teu nome. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vocês estão livres, com liberdade, para então dar uma descansada, ir ao banheiro, tomar água, olhar o nosso material se desejar, e quando for 8h30, eu volto com a próxima palestra. Deus abençoe.